Olá, eu sou a professora Dani Lima. Dentro do tópico coerência e coesão no processamento do texto, nós vamos ver agora o descritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Descritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. O que é diferenciar? É distinguir, discernir, separar. Separar o quê? Diferenciar o quê? As partes principais. O que é principal? São as partes fundamentais, essenciais, indispensáveis, imprescindíveis, relevantes, centrais, elementares das partes secundárias. O que são partes secundárias? São as partes que são acessórias, complementares, auxiliares, prescindíveis, ou seja, dispensáveis. Prescindível e dispensável são sinônimos em um texto. Então, descritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Diferenciar, distinguir, discernir as partes principais, aquelas que são fundamentais, essenciais, indispensáveis, daquelas que são secundárias, que são acessórias, auxiliares, dispensáveis em um texto. Escritor 15. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Diferenciar, distinguir as partes principais, as fundamentais, indispensáveis, das secundárias, aquelas que são acessórios, que são apenas auxiliares em um texto. Descritor 9, diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Distinguir o que é fundamental e o que é acessório. Então, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar qual é a principal informação desse texto. Qual é a principal informação desse texto? Vou diferenciar o que é fundamental, o que é acessório. Vamos lá para uma questão do banco de questões elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013 para a Prova Brasil. E nós vamos nos perguntar nessa questão qual é a principal informação desse texto. Vamos ler o texto com essa pergunta. Qual é a principal informação desse texto? Vamos lá na leitura do texto. Ela não é Alice do País das Maravilhas, mas é a Alice que orgulha o Brasil. O brasileiro lê, em média, 4 livros por ano, ou seja, 1 livro a cada 3 meses. Mas há uma brasileira que é a exceção. Chama-se Alice Vitória Rocha Silva, tem 10 anos e é sergipana. Alice, que não vive no País das Maravilhas em termos de consumo literário, orgulha-se de ser brasileira e orgulha também o país. Acaba de escrever o livro O Monstro de Chocolate, que se tornou a primeira obra brasileira a ser editada simultaneamente em português, inglês, francês e espanhol. O livro foi exposto em Londres na semana passada, na The London Book Fair, uma das mais importantes feiras literárias em todo o mundo. Em tempo, Alice já leu cerca de 1,5 mil contos infantis. A questão diz, a principal informação desse texto é, e aí nós temos alternativas. A alternativa A diz assim, que Alice, do País das Maravilhas, gosta de ler e escrever livros. Vamos lá, letra B. Que há uma Alice brasileira que gosta de ler e já leu mais de 1.500 contos infantis. C. Que o povo brasileiro gosta muito de ler e geralmente lê, em média, 4 livros por mês. Letra D. Que o livro Monstro de Chocolate é do autor Antônio Carlos Prado. Lembrando que, quando faz esse paralelo, tenta fazer essa relação entre as informações principais e acessórias do texto, o que a questão geralmente coloca? Coloca informações sobre o texto para você se confundir. Por isso que nós temos que voltar, porque nós não estamos querendo qualquer informação sobre o texto, nós estamos querendo a informação principal sobre o texto. Temos algumas informações nas alternativas que estão nos textos? Sim, mas nós estamos procurando a alternativa correta que trata da principal informação. Então, vamos lá. Essa questão diz assim,
A principal informação desse texto é, vamos ver as alternativas. A, que a Alice do País da Maravilha gosta de ler e escrever livros. B, que há uma Alice brasileira que gosta de ler e já leu mais de 1.500 contos infantis. C, que o povo brasileiro gosta muito de ler e geralmente lê em média 4 livros por mês. D, que o livro Monstro de Chocolate é do autor Antônio Carlos Prado. Nós vemos aí nas alternativas que foram tirados trechos do texto e foram colocados na alternativa. Lembrando que nós estamos procurando a principal informação. Nas alternativas, nós temos informações, no texto temos. Algumas informações estão até corretas. Outros estão trocadas, misturadas, para a gente se confundir. Nós temos que lembrar que nós estamos procurando a informação principal do texto. Então, vamos lá. O texto fala que a Alice do País das Maravilhas gosta de ler e escrever? Não, o texto faz uma relação entre a Alice do País das Maravilhas e a Alice brasileira, por causa do nome. Então, apesar de ter essa relação, essa não é nenhuma informação do texto e nem a informação principal. O povo brasileiro gosta muito de ler, isso está no texto, e que lê 4 livros por mês? A informação no primeiro parágrafo, a primeira linha que nós temos é que o povo brasileiro lê em média 4 livros por ano. Então, ó, colocou a palavra, o número 4, coloca algumas palavras que estão no texto para ir confundindo a gente. O livro O Monstro de Chocolate é do autor Antônio Carlos Prado? Não. Quem escreveu o livro foi a Alice. Então, a alternativa que tem todas as informações corretas e que é a informação principal, que é o que a gente está procurando, é a letra B. Há uma Alice brasileira que gosta de ler e já leu mais de 1.500 contos infantis. Vocês ficaram atentos, porque vai trabalhar com as partes do texto, as partes principais e as secundárias. Vai misturar essas informações e a gente vai estar em mente que nós estamos procurando o que é principal ali. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Diferenciar, distinguir as partes principais, que são fundamentais, indispensáveis, das partes que são secundárias, acessórias, dispensáveis em um texto. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. O que eu tenho que ter em mente? Qual é a principal informação desse texto? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais!